Olá, tudo bem? Eu sou Sival Patrocínio, conhecido como Mago do Trânsito. Estou aqui hoje mostrando a planta do engarrafamento da paralela e como desengarrafar ela de 50% em 24 horas e 10 a 20% descendo. Mas hoje eu só vou mostrar como desengarrafar a paralela subindo de 50% em 24 horas. As pessoas me perguntam o seguinte: esse adesivo meu, como você está vendo aqui nesse exato momento, o projeto desengarrafa a paralela de 50% em 24 horas. A verdade no YouTube. As pessoas dizem que é propaganda enganosa. Então hoje estou aqui para provar como desengarrafar a paralela de 50% em 24 horas com 7 coisas simples. 7, o meu número da sorte. Assim, ó, primeiro, divisão de faixa com gelo baiano. Segundo, fechamento de retorno. Terceiro, cancelamento de ponto de ônibus. Quarto, nova programação da sinaleira. Uma sinaleira fecha 30 vezes em 1 hora. Às vezes fecha mais. Por exemplo, eu calculei que 2 minutos, em cada 2 minutos, uma sinaleira fecha. Então, 2 vezes 30 dá 60 minutos, equivalente a 1 hora. Existe local que essa sinaleira fecha muito mais, 99 segundos, equivalente a 1 minuto e 39 segundos. Então vamos dar uma observação aqui, ó. Cobertura para os pedestres, bancos e placas informando abertura e fechamento. 5. Placas grandes atravessando a pista antecipadamente, de 500 a 800 metros antes. 6. Desligar todos os radares e sensores no horário do pico. 7. agora, campanha educativa de 30 dias. Na descida da FTC, na descida da Luiz Eduardo Magalhães, na descida do CAB. Esquerda livre, direita livre, mantenha-se na faixa e desenvolva seu veículo. Dessa forma, nós desengarrafamos a paralela de 50% em 24 horas, como eu vou mostrar a seguir. Encontre-se agora no primeiro erro, você está vendo aqui nesse exato momento. Esse é o cruzamento da paralela com o SARA. Veja que na paralela tem 3 faixas, como eu já mostrei no vídeo antecipado. No SARA tem 2, 3 com 2, 5, para entrar em um ponto de ônibus e uma curva. O que podemos fazer em 24 horas para melhorar esse trecho aqui? É simples, você pega, divide esse trecho aqui, ó, dessa faixa, com gelo baiano, até o viaduto da Luiz Eduardo Magalhães, correto? Dividimos esse trecho. Por que dividimos esse trecho? Para que as duas faixas da esquerda fiquem livres, subindo paralela. Então, se você tem 4 faixas, logicamente que você vai deixar 2 livres. Da esquerda, ela vai ficar 50% livre. Por que motivo nós dividimos a faixa? Existe carro que sai da esquerda para ir para a direita, subir o viaduto. Existe carro também que sai do SARA que faz o inverso, ao contrário. Com a divisão de faixa, com gelo baiano, os carros vão ser obrigados a se educarem. Além disso, nós temos que colocar um gelo baiano aqui também, ó, na ponta do SARA, para que os carros não saiam de vez. Desta forma, melhoramos o trecho 50% em 24 horas com ação simples. Agora, outra situação. Os carros que vêm sentido paralela, que quer ir para Luiz Eduardo Magalhães. O que fazer? Ele se mantém na direita, vem, entra atrás do gelo baiano, nas 2 faixas e faz seu retorno. Positivo? Positivo. Então veja, que tanto à esquerda quanto à direita, se o veículo vier, ele vai sair sentido paralelo. Tanto a esquerda como a direita, mas só a direita que vai fazer o retorno da Luiz Eduardo Magalhães, pegar a BR e pegar o sentido retiro. Agora encontra-se no segundo erro da paralela, que é essa faixa de integração, que ela tem que ser crescida, mas infelizmente não vai dar para crescer ela em 24 horas, mas podemos colocar uma placa de sinalização aqui, dê a preferência o transporte coletivo atravessando a pista.
para que o carro tenha consciência e dê a possibilidade de oportunidade aos veículos que transportam vida. Então, a paralela tem 4 faixas, com 2 que saem da Luiza Eduardo, 6, 4 com 2, 6, para entrar em um funil aqui na frente com 4 faixas. O que se fazer para melhorar 50% esse trecho? Porque esses trechos aqui, ó, é um dos trechos que engarrafa a paralela toda, principalmente esses 4 primeiros trechos. Vamos mostrar aqui o seguinte, ó. O que podemos fazer? A gente pega, conta 3 faixas. 1, 2, 3. Da descida da Luiza Eduardo. Aqui, ó. 1, 2, 3. Divide a pista com gelo baiano. Estamos dividindo a pista agora com gelo baiano. Até a entrada do Imbuí. Quando chegar aqui na entrada do Imbuí, a gente vai fechar aqui, ó, o gelo baiano. Vai colocar os carros. Tem uma sinaleira logo aqui. Então a gente deixa essa sinaleira piscando no amarelo. A gente vai botar os carros que descem da Luiza Eduardo para entrar no Imbuí, fazer o retorno e sair, para que as 3 faixas da paralela fiquem livres. Com esse fechamento, as 3 faixas da paralela vão ficar livres. Por que as faixas da paralela têm que ficar livres? Por quê? Os veículos que vêm da Bonocô, os veículos que vêm da BR-324 e os veículos que vêm do Retiro, todos vão sentido paralela. Então a paralela é sobrecarregada com esses veículos. E poucos veículos que descem da Luiza Eduardo Magalhães, são poucos. Dá suficiente para ele entrar no Imbuí, fazer o retorno dele e sair. Nesse trecho, melhoramos mais que 50%. 50% foi pouco, aqui melhoramos muito mais que 50%. Vamos agora para o terceiro erro. Eu esqueci de um detalhezinho aqui. Esses 2 retornos estão fechados. Futuramente eu vou abrir todos os 2. Esse aqui apenas para ônibus, retornar para exclusiva. E esse aqui eu vou reabrir para o carro. Daqui a pouco eu explicarei. Quando eu estiver no 4º erro, eu explicarei porque eu abri esse retorno. E mais rápido possível, a prefeitura tem que reabrir essa faixa aqui, ó, que se chama faixa de integração. Veja, que ela termina aqui, mas depois da área militar, ela continua. Então a prefeitura reabrindo esse pedacinho aqui, ó, com o tempo, vai melhorar bastante a medida emergencial. Ressaltando que essa aqui é uma medida emergencial. Encontre-se agora na saída do Imbuí. A lei de trânsito fala o seguinte: é proibido parar e estacionar a menos de 5 metros de uma curva. A prefeitura coloca um ponto de ônibus em uma curva. Tem cabimento um negócio desse? Eu pergunto se tem cabimento. Se estamos... se o trânsito de Salvador está trabalhando profissionais, porque o cidadão coloca um ponto de ônibus numa curva. Não tem cabimento, inexplicável uma situação dessa. O que vamos fazer com esse ponto de ônibus? Ó, veja bem, é simples. Cancelamos o ponto de ônibus. Veja que quem obstrui a pista da direita é o ponto de ônibus. Os carros se jogam para o meio da rua, fazendo um cruzamento e termina trancando, engarrafando a paralela toda. A gente tirando o ponto de ônibus, que já tem um ponto de ônibus aqui, ó, que é perto, não tem nem 100 metros para o pedestre andar. Veja que aqui vai diminuir o engarrafamento 100%. A retirada do ponto de ônibus significa 100%. Vamos agora para o 4º erro da paralela. Estamos agora aqui no 4º erro da paralela. O 4º erro da paralela é o seguinte: é os 2 retornos do extra paralela. Os carros saem do Imbuí, atravessam 4 faixas para retornar. Só que no horário do pico, a paralela que desce fica engarrafada lá em Pituaçu. Então o que a gente vai fazer com esse retorno do extra? Ó, a gente fecha esse retorno do extra. Porque tem que ser fechado? Porque 2 faixas dessa paralela aqui, ó, fica engarrafada para os carros retornar. Só que o lado direito que desce está engarrafado. Então termina engarrafando as 2 pistas. A gente fecha esse retorno do extra,
fecha esse de cá também, mas no fechamento desse de cá, a gente tem que reabrir aquele lá de baixo. Relembrando, do segundo erro. Tem que reabrir esse aqui do segundo erro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fechar os dois retornos e reabrir o baixo, obrigando os carros a retornar. Então os carros que vão retornar no extra vão ser obrigados a retornar no viaduto do cabo. Só que o seguinte, quando você chegar no viaduto do cabo, a paralela do lado direito ainda está engarrafada ainda. Está engarrafada, porque ela engarrafa na descida lá de Pituaçu, vem de lá da faculdade. Se você fechar esse retorno, vai transferir o engarrafamento de um lado para outro. Só que é o seguinte, na descida do viaduto, cá em cima vai ter que ser fechado, para que os carros não venham fazer uma fila no viaduto e terminar engarrafando da mesma forma lá em cima. Você tendo esse fechamento aqui, ó, você vai ser obrigado aos carros entrarem no cabe e retornar, sair cá embaixo. Então vai ficar mais fácil, a paralela vai ficar livre. Ressaltando que não só quando for mexer na paralela subindo em 50%, logicamente que eu vou ter que mexer descendo. Então isso aqui vai ser simples, que vai ficar aberto, que automaticamente que eu mexer descendo, o trânsito vai fluir bastante. E essa é uma medida, ressaltando que isso aqui é uma medida emergencial. Vamos agora para o quinto erro. Estamos agora no quinto erro. O quinto erro é uma coisa simples. A faixa que vem do ônibus, a exclusiva, os carros descem do cabe e se jogam para a pista, com a falta de educação. No quinto erro é uma campanha educativa, com placas de sinalização, pare, e com agente de trânsito, informando a projeção da curva errada, que os carros descem com falta de educação. É simples, campanha educativa. Só que aqui nesse trecho do cabe ao viaduto de Pituaçu, futuramente vai ter que dividir a pista no meio com gelo baiano, de um viaduto a outro, para não fazer a chamada tesoura e a reabertura da faixa de integração, que esse trecho ficará com 5 faixas. Estamos agora no sexto erro da paralela. O sexto erro da paralela é o seguinte: existe ônibus que vão para a paralela que para nesse ponto. Então, ao parar no ponto de ônibus, ele cruza a pista para ir para a esquerda. E os carros que vêm no sentido paralela para entrar na Pituaçu, cruza para a direita, fazendo uma tesoura aqui na frente, podendo causar acidente. Então, o que ocorre? O ponto de ônibus dos ônibus que iam para a paralela era para ser aqui, ó, mais ou menos nesse trecho aqui, ó, mais à frente um pouco. E esse ponto ficaria apenas para os ônibus que entrassem em Pituaçu e que fossem para Pau da Lima. Futuramente, esse viaduto aqui deveria voltar a ser mão única, como era antes, que a Transalvador colocou, mão única. Fez correto. O único erro que a Transalvador fez aqui foi de não consertar lá dentro de Pau da Lima, lá dentro, o cruzamento da Chesp, se eu não me engano ali, ó. O único erro que foi esse aí. O viaduto fez mão única, correto. Tiraram o viaduto, mão única, e colocaram mão dupla. Estamos agora no sétimo erro da paralela, depois do viaduto Pituaçu. É o seguinte: existe um retorno aqui, ó, que os carros retornam, atravessa 4 faixas para passar para o outro lado, o Alphaville. Depois ele atravessa mais 2 faixas na marginal para entrar aqui no Alphaville. Então o que acontece, ó? Nessa travessia de faixa, Deus me livre guarde, vem um motoqueiro, cai de baixo e morre. Quem que tá errado? O carro que atravessou, o motoqueiro que caiu de baixo e morreu, ou a prefeitura que fez esse retorno e essa abertura aqui errada? Então o que a gente vai fazer? Nós não vamos fechar o retorno não, que a gente vai fechar o retorno lá em cima. Então esse retorno vai servir. Vamos fechar aqui, ó, essa pista aqui, ó. Fecha essa pista. Nesse retorno aqui, ó, falta chamada a faixa de integração, que não tem. Futuramente tem que ser feita essa faixa aqui, ó, de integração. A faixa de integração dele é curta. Esse é o sétimo erro da paralela. Vamos agora para o oitavo erro da paralela. O oitavo erro da paralela se chama faixa de integração, que não tem. Abertura da marginal, falta faixa de integração. Coisa simples. Mas não chega muito a engarrafar não, mas tem que ser colocada essa faixa de integração.
para que os carros possam sair nela, acelerar o valor ou superior da via e passar para a faixa. Estamos agora no 9º erro, no shopping paralela. O que acontece? O 9º e o 10º erro estão ligados, que é o retorno e a entrada para o shopping. Mas vamos falar primeiro da saída da marginal. O que acontece aqui? Os carros saem da marginal, atravessam 4 faixas para ir para o 10º erro. Só que os carros que vêm na paralela saem da esquerda para entrar no shopping. Eles, em vez de se programar na direita e entrar, não, ele vem na esquerda e atravessa. O que a gente vai fazer aqui nesse trecho? A medida emergencial. A gente divide a pista aqui com gelo baiano, ó. Divide a pista, 2 faixas para um lado, 2 para o outro. Os carros que vão ter que entrar no shopping paralelo vai ter que entrar direita aqui, ó, devagarzinho e entrar. Os carros que vão sair daqui, ó, para atravessar a pista, para o 10º, o retorno 10, vai ter que ser fechado esse retorno. Botar todo mundo para ir lá no bairro da Paz. Só que no bairro da Paz tem outro erro. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos consertar também o bairro da Paz. Esse é o 9º erro. Divisão de faixa, simples com gelo baiano, para os carros se educarem. E o fechamento do 10º erro, que é o retorno. Agora eu vou logo para o 11º erro também, que está aqui do lado, que é coisa simples. O 11º erro é o seguinte: é uma campanha educativa na descida da FTC. Coisa simples. Até o futuro, a reabertura da marginal, completar a marginal, da mesma forma que no shopping paralela, tem que completar a marginal, o futuro. Então veja que o 9º, o 10º e o 11º erro estão interligados um com o outro. 3 erros interligados. Vamos agora para o 12º erro, bairro da Paz. Estou agora aqui no bairro da Paz, considerado por mim como retorno assassino. Eu queria mostrar uma coisa aqui importante no bairro da Paz. O que acontece aqui no jornal? Um minutinho só, por gentileza. Veja, é isso aqui que acontece no bairro da Paz, ó. Astra bate em 2 carros e ônibus. Todo dia nesse trecho tem acidente. Raramente o jornal mostra, como mostrou essa batida aqui, ó. Então esse retorno é chamado retorno assassino. Isso não deveria existir no bairro da Paz. Por que não deveria existir, ó? O 12. O ônibus, carreta, caminhão, atravessa 4 faixas e entra no Orlando Gomes. Sua família vem com um carro pequeno, cai de baixo, morre. Quem que tá errado? O motorista do ônibus que atravessou a pista? A sua família que caiu de baixo e morreu? Ou a Trem Salvador e a prefeitura que fez esse retorno assassino? Da mesma forma acontece mais à frente. O carro sai da Orlando Gomes, carreta, caminhão, ônibus, atravessa 4 faixas para fazer o retorno 13. Sua família cai de baixo, morre. E aí, quem que tá errado? Sabe quem que vai ser preso? Sempre é o motorista, o pobre, o preto, o favelado. O culpado nunca vai preso, porque infelizmente o governo age dessa forma com a sociedade. Pai de família morrendo, mãe de família morrendo. Essa batida aqui, ó, foi um susto. A Astra bate em 2 carros e ônibus. Isso aqui é uma das 200 que eu já vi. Eu já vi umas 200 batidas nesse trecho aqui, ó, ao longo da minha vida. Fora os rodoviários da cidade de Salvador. O que deve ser feito aqui, ó, no bairro da Paz? Esse retorno deve ser fechado. Número 12. Fecha, coloca para retornar no outro lá embaixo. Quando chegar aqui no 13, na saída do Orlando Gomes, a gente divide a pista com gelo baiano até o retorno. Divide a pista com gelo baiano. Quem sai do Orlando Gomes vai ter que ir lá no viaduto fazer a volta para acabar esse transtorno, acabar esse retorno assassino. Então automaticamente que você fechar esse retorno, os carros vão ter que ir 1 km fazer o outro retorno. Então eles vão ter que vir gradativamente na faixa, se educando. Os que saem da Orlando Gomes não vai cruzar mais a pista. Então veja que a pista vai ficar livre. Acaba o retorno assassino e acaba essa rebatida como saiu aqui no jornal. Mortes em cima de morte, batida em cima de batida e o governo não faz nada. Incompetência para todos os lados. Encerramos aqui o retorno assassino, que eu não gosto nem muito de conversar sobre isso aqui do bairro da Paz, que tira a minha paciência, fere o meu instinto animal, fico agressivo, porque isso aqui não existe, isso aqui não existe. Vamos pro 14º erro agora.
Estou agora no 14º erro da paralela. 14º erro, retorno, que a faixa de integração é curta. Ela deve ser crescida para que o carro atinja o valor ou superior da velocidade e saia. Porque a lei de trânsito ela está ultrapassada. Ela diz que tem que atingir o valor de 50% da via e sair. Então, infelizmente, esses retornos aqui deveria ter a faixa crescida de integração para que você atinja 80 km ou superior e saia para a via. E aqui na sinaleira tem um radar que tem que ser desligado, todos os radares e sensores no horário do pico. Vamos agora para o 15º erro. O 15º erro é o que acontece sempre na paralela: tesoura. Carro que sai da esquerda vai para a direita e os ônibus que saem do ponto, os ônibus que saem do parque de exposição vai sentido paralela para subir o viaduto para ir para São Cristóvão. Nesse trecho aqui, existem duas possibilidades. Ou você divide aqui com Gelo Baiano, essa pista, para que os carros venham sentido paralela, fique na direita e entre sentido Avenida Dorival Caymmi. Ou você apenas coloca a placa de sinalização. Deve se fazer um teste aqui, porque o índice de acidente aqui também é grande também, mas há uma possibilidade sim de uma campanha educativa. Tem duas formas: a primeira, a campanha educativa, e a divisão de faixa com Gelo Baiano. Podemos dividir aqui, essa faixa aqui com Gelo Baiano, por enquanto, até fazer uma campanha educativa com placas grandes e amplas, para que os carros venham para o sentido paralelo, fique livre e venha na direita e entre para ir para Dorival Caymmi. Tem duas opções no trecho. Então encerramos aqui agora. Agora eu vou mostrar como ficou a paralela depois da minha modificação, ressaltando-se que essa é uma medida emergencial para levar para a paralela de 50% em 24 horas. O SARA. Então você vem, duas faixas esquerda livre, acaba a tesoura. Descida da Luiz Eduardo Magalhães, 3 faixas para paralela, 1 e 2 para Luiz Eduardo. Veja que as 3 faixas da paralela está livre, acabou a tesoura. Terceiro trecho, ponto de ônibus na curva, cancelou, acaba 100%. Quarto erro, retorno do extra paralela, errado, fecha, fica 2 faixas para entrar para lá. 5 erro, campanha educativa na descida do CAB, é medida emergencial. Sexto erro, ponto de ônibus Pituaçu, mudança do ponto de ônibus, paralela, que vai para paralela, para tesoura. Sétimo erro, fechamento da abertura que vai para o Alphaville, ele vai ter que ir lá no outro retorno fazer o retorno dele. Esse retorno aqui é apenas quem só vai para paralela. Oitavo erro, esse oitavo erro é uma coisa simples, mas precisa apenas de colocar a placa de sinalização aqui, formando a saída até a reabertura da faixa de integração. Nono erro, shopping paralela, carro que sai da direita para a esquerda, tesoura, divide a pista no meio, acaba a tesoura. Décimo erro, retorno errado, engarrafa tanto a esquerda, a subida, quanto a descida, tesoura para um lado, tesoura para o outro. 11º erro, uma campanha educativa. 12º, 13º, bairro da Paz, fechamento do retorno assassino, divisão de faixa com Gelo Baiano, acabou a tesoura, esquerda livre. 14º erro, retorno, placa de sinalização avisando a saída e dar preferência à saída do retorno. 15º erro, duas opções, tesoura, veja que a paralela tudo é tesoura para tudo quanto é lado, divide a pista no meio com Gelo Baiano, placas grandes, amplas, antecipadas. Eu gostaria de falar uma coisa para você e para toda a cidade de Salvador, que os meios de comunicação, não agravando a todos, mas a maioria, são formadores de opinião. Ele forma opinião na cabeça das pessoas. Eu sou o mago do trânsito e desengarrafa a paralela de 50% em 24 horas. E o meu projeto desengarrafa toda a região do Iguatemi e paralela. A mídia deve ser paga, Deve ser paga por alguém para manipular as pessoas e colocar opinião na cabeça das pessoas.
Provei para você agora, nesse exato momento, que depois desse projeto a paralela pode ser desengarrafada de 50% em 24 horas. E queria mostrar um absurdo para você da prefeitura, que ela vai gastar mais ou menos, eu acho que um viaduto deve custar de 20 a 40 milhões na saída do Imbuí, que não tem precisão de gastar esse dinheiro todo. Esse aqui é o meu projeto já pronto, subindo com 3 faixas, fica 2 faixas, aqui é a descida da Luiz Eduardo Magalhães, ó, descida da Luiz Eduardo Magalhães, para lá fica com 3 faixas, o retorno já está aberto para o ônibus, tanto os 2 retornos já estão abertos. Ela sobe com 3 faixas livres e 2, uma marginal. Veja, a marginal vai entrar no Imbuí e passar por detrás da estação, que vai virar uma estação aqui, ó, na entrada do Imbuí. Veja, para lá sobe com 3 faixas livres, vira uma estação na entrada do Imbuí. Aqui vira uma marginal. Aqui, essa faixa aqui entra no Imbuí. A mão vai ficar mão dupla. Lá, a mão que é única vira mão dupla. A saída do Imbuí vai sair atrás da marginal, que vai sair lá atrás do eixo, lá em cima com 5 faixas, como eu mostrei na teoria. Agora você está vendo na prática que é a planta. Veja, que não precisa gastar tantos milhões de dinheiro jogado fora para fazer o trânsito funcionar. Apenas colocar pessoas com capacidade e qualidade, porque infelizmente eu digo o seguinte, que o trânsito de Salvador hoje é uma padaria. Existe pedreiro querendo trabalhar na padaria, achando que está fazendo a mesma massa de pão e massa de cimento. Infelizmente é tanta incompetência na cidade de Salvador, que até a televisão manipula as pessoas, dizendo que Salvador não tem mais jeito. Eu digo, afirmo e provo que Salvador tem jeito, basta querer. O problema está nos nossos políticos. Veja, viram a estação de ônibus, a parada do ponto de ônibus, que para um ônibus atrás do outro, vão parar 6 de vez. Um banco para as pessoas sentarem, que as pessoas não são cachorro e nem porco para ficar na lama. Tem que respeitar o cidadão de bem. A prefeitura infelizmente não respeita. Viram a marginal atrás do Imbuí, que sai lá no extra, que sai 5 faixas. Vira outra estação no extra do lado de fora. E a paralela está subindo com 3 faixas livres. Esse é um pedaço do meu projeto. Encerro pelo aqui hoje. Eu sou o Mago do Trânsito, candidato a vereador. Meu número é 50507. E não se esqueça disso, que eu posso desengarrafar a paralela de 50% em 24 horas. Basta querer e a gente lutar, foi o nosso objetivo. Mago do Trânsito, Cival Patrocínio, um abraço. Somos filhos dos escravos, não temos vergonha de assumir. Somos filhos dos capturados, não temos vergonha de